A força do agro Brasil que dá certo. 5 de dezembro é o Dia Mundial do Solo, uma data instituída em 2013 pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, para divulgar a importância dos solos para a vida no planeta. Doutor Carlos Melo é líder comercial da Data Farm. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Joyce, muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês. A data visa divulgar a importância do solo para a manutenção da vida no planeta, enfatizando a relação com a segurança alimentar, biodiversidade e agricultura sustentável. Segundo a FAO, 33% dos solos do mundo estão degradados e a erosão é um dos principais problemas, com perdas de 25 a 40 bilhões de toneladas de solo anualmente. Doutor, qual o impacto da degradação dos solos para a agricultura e a segurança alimentar? Joyce, essa é uma pergunta muito importante. O solo é o principal ativo quando nós falamos tanto da agricultura quanto da segurança alimentar. E é muito importante a gente entender o que é solo, né? O solo é constituído basicamente de argila, areia e silt, além de materiais orgânicos. Qual que é a grande questão? Essas partículas, né, que eu comentei, elas são oriundas da degradação ou da intemperização de rochas. Qual que é a grande questão para nós? Essa intemperização ela acontece em milhões de anos. Aqui nós não estamos falando nem de décadas, nem de séculos, nem de milênios. A gente está falando de milhões de anos para formar esse solo que nós conhecemos e que nós cultivamos. E quando a gente degrada esse principal ativo nosso, seja por uma erosão, um evento de erosão, ou por fogo, ou até mesmo por não ter um cuidado correto, por não ter a utilização de forma da agricultura de forma correta, quando a gente degrada isso, a gente está degradando tanto o meio ambiente, quanto também o benefício do produtor, falando em produtividade, em rentabilidade e sustentabilidade. Então, entender como que a saúde do solo impacta para nós é muito importante também, falando em questões de sustentabilidade, como eu comentei, mas principalmente de produtividade, de produção agrícola e, consecutivamente, falando de segurança alimentar. Tá? Por isso que é fundamental, né? Antes de plantar, antes de produzir, é preciso conhecer o solo, né? Que tipo de cultura que pode vingar naquele solo, qual é o tipo de cuidado que ele precisa. Perfeito, perfeito, Joyce. E aí uma analogia que eu acho que é muito importante, né? A gente precisa fazer uma análise de solo, a gente precisa ter o diagnóstico correto do que é necessário naquele solo para produzir e para manter a sua saúde, como eu comentei. Lembrando que quando a gente fala de fertilidade dos solos, é até um pouco mais complexo do que a gente resumir numa análise sanguínea, porque a fertilidade é a somatória da parte química, a parte física e também a parte biológica. Hoje, quando nós vamos trabalhar, nós já temos os engenheiros agrônomos, né, nós já temos essa capacidade de entender essas três vertentes, mas é importante que as três caminhem de forma conjunta. Quando nós entendemos tudo isso, a gente consegue principalmente constituir matéria orgânica do solo, trazer carbono do solo e, consequentemente, ter um solo mais saudável, vamos dizer assim. Ou seja, o agro produz alimento e ainda preserva o meio ambiente. Agora, doutor, como a catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul afetou o solo? Muito importante também, Joyce. Essa é uma questão bastante delicada. Nós sabemos que a catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul impactou a sociedade de diversas formas, né? Mas a perda na agricultura e nos nossos solos, ela é uma perda muito dolorida, não minimizando nenhuma outra perda que nós tivemos ao longo desses meses chuvosos, mas essa é uma perda muito complexa para nós. Como eu comentei, a construção de solo ela é muito lenta. Um segundo ponto muito importante é que a camada arável, ou hoje, como o Brasil é líder, né, e principalmente é o pioneiro na utilização de plantio direto em larga escala, nós chamamos de camada agricultável, ou seja, é aquela camada superficial que nós vamos falar aí de 20 centímetros, sendo a camada mais rica, mas muitas vezes trabalhando aí até 2 metros de profundidade, dependendo da cultura. Essa é a camada mais fértil que nós temos no nosso solo. Qual que é a grande questão? Quando uma erosão, seja ela laminar, ou seja ela de fato
em larga escala, como ocorreu no Rio Grande do Sul, nós estamos perdendo justamente essa camada que é mais fértil, que tem mais nutrientes, tem mais vida, estamos perdendo para os rios, na verdade essa é a grande questão. E claro que isso causa um impacto também nos rios, nós estamos assoreando nossos rios, mas quando nós falamos em agricultura, é aquela todo o esforço que o produtor levou aí 10, 20, 40 anos para construir, são perdidos por meio da erosão. No caso do Rio Grande do Sul, como nós tivemos uma quantidade de chuva muito grande, em uma janela muito curta, nós tivemos erosões muito profundas. Até alguns relatos, né, aqui que nos trouxeram de produtores que tiveram todo o seu solo lavado em alguns talhões, ou seja, ficou somente rocha exposta. Toda aquela terra, todo aquele solo que tinha na superfície foi levado para o rio. Então, ali nesse caso, é um caso praticamente irreparável, né? Mas aqueles produtores que ainda perderam essas camadas superficiais também terão aí uma longa jornada para conseguir construir novamente a fertilidade desse solo, para conseguir tornar esse solo produtivo novamente. E até um dado muito interessante da Embrapa, né? Os solos brasileiros aí, dependendo da região, vão ter de 1,5 a 3% de matéria orgânica, podendo ultrapassar esses valores dependendo da região e dependendo do manejo utilizado. Mas quando nós consideramos principalmente a produção de grãos brasileira, nós levamos aí em torno de 10 anos para recuperar 1% de matéria orgânica. Ou seja, é um processo muito lento, é um processo que precisa muito investimento, precisa um critério técnico muito grande. É possível, tá? É sim possível. Podemos reverter, podemos recuperar, mas é lento, é longo e precisa de uma atenção técnica muito grande. Ou seja, nesse período, que é um processo lento, como você colocou aqui, o produtor vai ter que recuperar o solo, trabalhar o solo, com aplicação de nutrientes, vitaminas, para poder depois produzir. Perfeitamente, Joyce, é exatamente isso. O primeiro ponto dentro disso que você nos trouxe é a acidez do solo, tá? Nós temos o Brasil cultiva principalmente em regiões tropicais e subtropicais. Uma característica dos nossos solos são a presença, ou melhor, é um caráter muito ácido, ou seja, um pH muito baixo. Todo produtor que já fez uma análise de solo, já conversou com um técnico, sabe que nós agrônomos sempre pegamos no pé do produtor em relação a isso. Nós precisamos de um pH próximo da neutralidade para conseguir ter uma produção satisfatória, para que os nossos nutrientes tenham uma eficiência, ou melhor, que nossos fertilizantes tenham uma eficiência muito boa no nosso solo. Para isso, a gente precisa ter um pH corrigido. E aí nós precisamos de calcário. Qual que é a grande questão, como eu comentei com vocês? A correção do solo ela é lenta também, além do acúmulo da matéria orgânica. Ou seja, nós precisamos aí de 3, 4, 5 anos para conseguir corrigir a camada com que nós cultivamos. Como nós removemos toda aquela camada que já havia sido corrigida, nós precisamos começar pelo processo de correção novamente. Então, o produtor vai ter que investir sim em calcário, vai ter que investir em gessagem, e aí, feito essa correção muito bem feita, aí ele vai sim se preocupar com os nutrientes, com os ajustes finos, né? Por isso que é muito importante, como eu comentei, nós termos uma análise de solo, temos um diagnóstico correto, para que o produtor entenda quantas toneladas de calcário, de gesso vai ser necessário aplicar nessa área e precisa ter um acompanhamento técnico, né, muito rigoroso, justamente para que a gente consiga produzir, mesmo que ainda com uma produtividade um pouco mais baixa, mas que a gente consiga produzir desde um primeiro ano e que essa produtividade vá crescendo ao longo do tempo. Mas para isso, como eu falei, diagnóstico e acompanhamento técnico são muito importantes, tá? Vamos aproveitar o Dia Mundial de Conservação do Solo para desmistificar uma informação que muitas vezes o agro é atribuído ao agro o papel de vilão, de que não preserva, que não desmata, e você colocou aqui que justamente para preservar o solo é preciso cultivar, preciso ter uma vegetação. Ou seja, o agro é o que mais preserva. Que outros setores poderiam conservar o solo sem ser o agro? Porque você precisa produzir para poder manter a integridade do solo. Joyce, na verdade, esse é um levantamento muito interessante, tá? Porque, de fato, nós não estamos falando de desmatamento ilegal aqui. O fato é que
As áreas que estão legalmente abertas e que estão ativas, cultivando, seja com grãos, seja com HF, essas áreas de fato estão preservando o nosso solo. Um solo, muitas vezes, nós temos é contraintuitivo, né, a gente achar que quanto mais culturas, mais a gente está extraindo, isso está piorando o nosso solo. Isso está errado, tá? Muito pelo contrário, um solo vivo é aquele que está sempre coberto ou de vegetação ou de palha. Seja ela no café, nas entrelinhas do café, seja ela na produção de soja, milho, algodão, ou o que for. Para um solo saudável, a gente precisa sim ter sempre cobertura. Até, recentemente nós tivemos a questão que foi atribuída a produtores a fogo nas lavouras, né, no começo desse ano. Isso, na verdade, pessoal, não pode ser verdade. Para um produtor, fogo num talhão, fogo na sua área, isso é muito nocivo. Vai custar no bolso dele também, porque ele vai levar, como eu comentei para vocês, 10, 20 anos para recuperar aquela área. Então, é importante que aquele solo seja preservado sem fogo, sem erosão. E aí, como eu comentei com vocês, o plantio direto, o Brasil não é necessariamente o pioneiro da técnica plantio direto, mas é o pioneiro em aplicações em larga escala. Hoje, praticamente toda a nossa produção de soja, milho é em plantio direto, tá? E a gente precisa sim ter orgulho disso, porque é um manejo conservacionista e que traz benefícios. E aí entra esse ponto que você comentou. Hoje está muito em discussão, principalmente depois da COP mais recente, é que o mundo inteiro já chegou num consenso de que precisa descarbonizar a atmosfera, né? Podemos discutir o porquê esse carbono, ou melhor, quais são os impactos desse carbono, no clima mundial, mas o fato é, a quantidade ou a concentração de CO2 atmosférico aumentou muito nos últimos tempos. E a forma que de fato é sustentável, e quando eu falo sustentável é economicamente viável, ela é ambientalmente importante e socialmente aceita, é o agro. Se nós formos lembrar aqui uma pequena aula de fisiologia, né? Quando a gente está produzindo soja, aquela planta nada mais está fazendo do que tirando gás carbônico da atmosfera, transformando em tecido vegetal, e quando nós colhemos essa soja, o que vai virar? Aquilo lá vai virar palha, vai virar um material orgânico que, com o tempo, com a decomposição, com os micro-organismos agindo, aquilo lá vai virar matéria orgânica e aquele carbono vai ficar estocado no nosso solo. O que acontece? Quando ocorre uma erosão, quando tem fogo, ou até mesmo quando a gente revolve o solo, esse CO2 está voltando para a atmosfera. Então, por isso que é tão importante a gente ter o plantio direto, ou seja, o plantio com um revolvimento praticamente mínimo ou sem revolvimento. É importante que a gente tenha palha na cobertura do nosso solo e que a gente evite esses efeitos nocivos como o fogo e a erosão. E vou ser sincero com você, Joyce, dentro disso, eu não conheço nenhum outro setor, tá? Considerando a agricultura e a pecuária brasileira, uma pecuária bem feita, né? Não estamos falando de pastos degradados aqui, mas uma agricultura bem feita e uma pecuária bem feita, eu não conheço nenhum outro setor que de fato cuide da saúde do solo como nós. E digo mais, quando a gente olha para o mundo, o Brasil, inclusive, ele é exemplo na preservação dos solos. Lembrando, é claro que nós temos exceções, é claro que nós temos pontos a cuidar, precisamos cuidar de desmatamento, precisamos cuidar de manejos que não estão sendo feitos de forma correta, mas a nossa técnica e o produtor rural tem feito o seu trabalho em conservar o solo. Se alguém ainda tinha dúvida, agora ficou esclarecido. Está explicado aí por que o agro preserva, é o que mais cuida do solo, preserva o meio ambiente. Sua audiência é muito importante para mantermos nossa programação no ar. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred?
Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold e temos um depoimento. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvio. É porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Agora, doutor, como a tecnologia ela está sendo desenvolvida para monitorar e restaurar solos degradados? Inclusive, o Instituto Brasileiro de Análises, o IBRA, é líder, né, em tecnologia de análise do solo. Perfeito, Joyce. Como nós comentamos já nas outras perguntas, o primeiro passo para a conservação do solo é ter um diagnóstico correto. Nós precisamos ser muito pontuais em qualquer aplicação, em qualquer intervenção que nós formos fazer nos nossos solos. Então, para isso, ter uma precisão nos resultados acaba sendo muito importante. Antigamente, isso estamos falando aí da metade do século passado, o diagnóstico ele era feito muito pontual, de forma muito arcaica. Daí nós tivemos a ciência brasileira, o professor Malavolta despontando em suas pesquisas e demonstrando quais eram os índices que nós precisamos de fato ter no nosso solo para que tenha essa saúde e atinja uma melhor produtividade, né? E, claro, a ciência não parou por ali. Hoje nós já temos técnicas, por exemplo, com total mapeamento do nosso solo. Então, você pode tirar diversas amostras, fazer diversas amostragens e, consecutivamente, ter um mapa desse solo e você saber exatamente o que aplicar em cada ponto do seu talhão, em cada ponto daquela área. Isso é muito importante. É claro que o nosso sonho é entender o que cada planta precisa, né? O que cada metro quadrado de solo precisa para que a gente seja bastante assertivo. Infelizmente, ainda não estamos nesta precisão, mas hoje a gente consegue sim ter um diagnóstico muito bom do talhão, utilizando toda uma gama de tecnologias, como imagens de satélite, análises, como eu comentei, análise de solo por meio seja de raio-x, ou por infravermelho, por espectrometria de infravermelho, a gente consegue ter aquele detalhezinho que falta para o produtor produzir ou ainda para que ele tenha uma otimização na quantidade de insumos. Nós não queremos também, tanto financeiramente como ambientalmente, nós não queremos um excesso de insumos na área. Então é importante que a gente tenha isso tudo muito bem medido e para que a gente consiga ter um resultado, principalmente financeiro, interessante ao final. E esse estudo do solo e aplicação dessas tecnologias é essencial, como falávamos aqui no início, sobre a catástrofe, né, que acabou modificando o solo no Rio Grande do Sul. É fundamental para os produtores ter esse acompanhamento para poder voltar a produzir, por mais que o produtor conheça a terra, o solo, com essa transformação, ele vai ter que contratar um estudo desse. Vocês têm muitos clientes no Rio Grande do Sul, inclusive, e aumentou ainda mais agora, depois do ocorrido?
Joyce, nós temos muitos clientes sim no Rio Grande do Sul. Até nós estamos muito incentivando esse diagnóstico. Nós sabemos dessa situação triste dos produtores, sabemos do que eles precisam de fato agora olhar para esse diagnóstico e ter esse acompanhamento um pouco mais próximo. Então, sim, nós estamos com uma base de clientes muito interessantes, muitos clientes estão agora ativamente enviando essas amostras de solo para nós, para a gente fazer esse diagnóstico. Não posso dizer necessariamente que aumentou, Joyce, mas o fato é que a gente está muito próximo do Rio Grande do Sul e nós queremos continuar fazendo esse acompanhamento próximo. Talvez esse seja um momento mais crítico para o produtor fazer a sua análise de solo, porque ele está recomeçando. Ele conhecia o solo dele, obviamente, ele conhecia o produtor que está lá cultivando há 40 anos, 50 anos, ele sabe a nuance de cada talhão seu, de cada canto da sua fazenda, muito bem. Só que depois de uma erosão tão severa, as que nós vimos, o produtor está recomeçando, ele precisa recomeçar porque agora, toda aquela camada que ele conhecia, infelizmente, foi levada. Então ele precisa sim recomeçar, ele precisa ter um diagnóstico muito favorável, ou melhor, um diagnóstico muito bem feito, um acompanhamento muito bem feito. Então, nós ressaltamos a importância do produtor, estamos com algumas iniciativas justamente para apoiar esses produtores que sofreram, ao longo do desastre e queremos continuar participando um pouco, ajudando esses produtores a retornar à saúde do seu solo. Os produtores rurais, como nós já colocamos aqui, são os que mais preservam. Eles não, os incêndios ocorridos recentemente nas fazendas foi atribuído ao produtor rural, mas a gente pode até fazer um parâmetro aqui, um paralelo. O produtor colocar fogo na terra dele, no solo dele, na área dele, é a mesma coisa que a gente atear fogo no próprio corpo. Ou seja, é impossível o produtor fazer esse tipo de coisa se ele tem que justamente cuidar do solo para poder produzir. Agora, que práticas mais sustentáveis ainda que o produtor pode adotar para preservar a qualidade do solo? Perfeito, Joyce. Na verdade, quando nós falamos de preservação do solo, ele é uma escadinha, vamos colocar assim, que o produtor é um passo a passo que o produtor precisa seguir. Então, o primeiro passo para ter uma conservação ah, bastante efetiva é entender que é o relevo da sua área e qual a classe de solo que nós estamos trabalhando. Alguns solos são mais suscetíveis a, por exemplo, efeitos de erosão ou até mesmo essa perda natural de carbono, e, e a gente precisa, de uma forma geral, entender como cada solo vai se comportar. Então, o primeiro passo é entender qual a classe de solo e, em cima disso, também entender como que é o relevo da minha área. Seja um mapa feito a campo, como os nossos avós faziam, utilizando uma mangueira de água, ou então utilizando novas tecnologias, como eu falei, imagens de satélite que já pegam esse relevo com bastante precisão. O primeiro passo, entendendo isso, é: se eu tenho um relevo muito acentuado, nós precisamos começar a fazer curvas de nível. Esse é o primeiro ponto. A curva de nível, ou terraço, para quem não é da área, são de fato aqueles microbarrancos que o produtor faz no meio do talhão. Aquilo está seguindo justamente o relevo e tem como função segurar a água. Porque muitas vezes a gente imagina que a água, o problema está associando a onde ela acumula. E não é verdade. O problema é onde a água está se movimentando e, dependendo do meu relevo, ela ganha uma velocidade muito grande. O que acontece? Conforme a água vai levando, ela está levando solo, está levando palha, está levando nutrientes embora. Então, essas curvas de nível, elas têm como grande objetivo segurar essa água e evitar que ela ganhe muita velocidade e que estrague os nossos solos. Um ponto muito importante, né? A curva de nível não é uma tecnologia nova, tá? Ela já começou a ser utilizada no Rio Grande do Sul, ou no sul do Brasil, já desde o século passado, tá? E é um dos pilares que a gente precisa ter para conservar o solo. O segundo ponto é, independente da cultura de que nós estamos falando, seja ela grãos como soja, milho, trigo, feijão, ou até mesmo culturas perenes como maçã, laranja, banana, café,
nós precisamos cultivar em nível, ou seja, o plantio tem que ser sempre contra o nosso relevo. Por quê? As próprias plantas seguram a água dentro do nosso talhão e vão freando, evitando com que ela ganhe grandes velocidades. E o terceiro ponto, que é talvez hoje o pilar mais importante, é, como eu comentei, o plantio direto, o plantio sem um revolvimento. Esses três pontos já ajudam a gente a ter uma conservação do solo muito boa, tá? E aqui eu faço uma ressalva. Quando nós falamos dos estados do sul, Minas Gerais, até mesmo São Paulo, nós temos um relevo mais acentuado. E quando nós caminhamos por as lavouras aqui dos estados do sul, e sudeste, a gente vê que os produtores utilizam curva de nível, já é uma prática bastante, bastante comum, né? É claro que não tem curva de nível que aguente o que foi no Rio Grande do Sul, de fato foi uma catástrofe, né? O nome já diz isso, mas, de forma geral, os estados do sul, São Paulo, Minas já adota essas técnicas há muito tempo. Quando nós vamos para o Cerrado, de forma geral, falando de Goiás, Mato Grosso, Bahia, Piauí, esses estados têm um relevo muito plano. E muitas vezes, ser esses grandes planos, o produtor entende que não vai ter problema com erosão, porque tá tudo muito plano, não vai correr água. Isso não é verdade, tá, pessoal? Mesmo em áreas planas, nós temos um pequeno relevo. E como os talhões do cerrado são talhões maiores, a água ganha uma grande velocidade e também pode causar erosão, também causa a perda de nutrientes, causa a oxidação, né, ou a queima de matéria orgânica. Então, o plantio talvez não vai justificar uma curva de nível pelo relevo, mas o plantio em nível, pelo menos, e a presença de palha para segurar essa água é muito importante, tá? Então, eu faço essa ressalva porque muitas vezes ah, a gente acha que é porque está plano, não precisa ter esse cuidado com o movimento de água, e a gente precisa sim, tá? Entender o movimento da água e usar as técnicas corretas para frear é muito importante. Sua audiência é muito importante para mantermos essa programação no ar. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Revista Oeste está prestes a alcançar um marco histórico: 100 mil assinantes em apenas 4 anos de existência. Mas para chegar nesse objetivo, precisamos da sua ajuda. Torne-se um assinante da Revista Oeste. Graças à sua assinatura e àquela de outros 100 mil brasileiros, estamos conseguindo manter a nossa revista em plena atividade, conseguindo chegar no mesmo patamar das revistas que demoraram décadas para alcançar esse número de assinantes, e também garantimos o nosso trabalho de jornalismo livre em defesa do Estado Democrático de Direito, em defesa do livre mercado, em defesa dos valores que a Revista Oeste representa. Assine e ganhe um livro inédito de Augusto Nunes. São histórias nunca publicadas que mostram a face desconhecida de 11 presidentes. Agora, doutor, qual o papel da sociedade na promoção da sustentabilidade do solo? O que eu vejo é justamente essa questão, primeiro uma questão de educação. A gente precisa que a população brasileira entenda de fato essa importância do agro. É um ponto importante. Entender que o produtor, desde que esteja fazendo o seu trabalho bem feito, como tem feito, né, ele está sim preservando, ele está sendo um ativo ambiental muito importante para nós, tá? O Brasil também é o país que mais preserva do mundo. Então a gente precisa continuar dessa forma e nós precisamos que a sociedade entenda isso. Além disso, como eu falei, é uma questão de educação, e você mesmo comentou, Joyce, quando nós vamos principalmente para o Cerrado, novamente, nós temos problemas com fogo, é normal, isso acontece no Cerrado, mas quando nós temos pessoas ateando fogo, seja próximo da estrada, próximo de carreadores, isso se torna um problema muito grande, isso escala de uma forma muito rápida, e é um problema para nós, é um problema para o produtor, mas ambientalmente isso é algo muito sério. Então, eu vejo que a sociedade civil ela precisa ter uma educação um pouco melhor do que é a agricultura, de como a agricultura pode preservar o meio ambiente e, claro, como que ela pode evitar que ela esteja influenciando negativamente
essa preservação ou até mesmo a produção do produtor, né. Então eu acho que primeiro uma questão de conscientização mesmo, e claro, ela também pode estar sempre, solicitando para que, na Câmara dos Deputados, no Senado, a gente tenha ali, leis que acompanhem, lógico, a evolução do agro, mas que esteja sempre buscando também essa conservação dos solos. Lembrando, uma das primeiras frases, né, que nós falamos ao longo da entrevista é que o solo é o nosso maior ativo. Um barracão que nós perdemos, independente do motivo, ele custa muito caro, ele dói para a gente, mas é possível a gente reconstruir. Um solo perdido, a gente não consegue recuperar nunca mais, né? Aquele solo, aquelas partículas que nós perdemos que está dentro do rio, ela não vai voltar para dentro da nossa lavoura. Então a gente precisa entender, a sociedade precisa entender que o solo é o principal ativo que nós temos. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande para a gente. O contato está aqui na tela. Doutor, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, Joyce. O DataFarm e o IBRA, né, o Instituto Brasileiro de Análise, nós estamos à disposição para apoiar os produtores, seja do Rio Grande do Sul, seja do Cerrado. Nós atuamos hoje na área brasileira como um todo. Contem com a gente e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Prazer é nosso. Gratidão a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente. Vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.